Olá, hoje eu trago para você mais uma entrevista com Eurípides Higino. Eurípides é escritor, cirurgião dentista e filho adotivo do médium Chico Xavier. Chico Xavier é mineiro de Pedro Leopoldo, morou em Uberaba e faleceu em 2002. Eurípides Higino cuida da memória e do acervo histórico do Chico Xavier. Chico Xavier é o médium mais conhecido e mais respeitado no Brasil e no exterior. Eurípides, você também viaja bastante aqui em várias cidades, você é convidado para fazer palestra. Para contar o lado do homem, Chico Xavier. Que as pessoas têm muito interesse. Fosse dia 27 eu estarei falando em Brasília. Que eles querem saber um pinga-fogo com o filho do Chico, para saber como era o homem, Chico Xavier. No dia a dia ali. Por exemplo, o que o Chico gostava de comer? Qual que é a comida preferida dele? A comida predileta dele era frango. Frango? Frango ao molho ou outro tipo de frango? A de Norácos eu fazia todo dia. E uma vez por semana eu comprava no hoje, extinto pulento, frango ao molho pardo, na rua João Pinheiro. E ele tinha um hábito, por exemplo, para dormir? Tinha horário para dormir, para levantar? Tinha horário para levantar, para dormir a hora que os espíritos davam sossego no trabalho. E que hora que ele levantava, geralmente? 7 horas todo dia estava de pé. E tinha alguma atividade matinal? Tomava café da manhã, fazia uma caminhada? Tomava seu café e já ia olhar as correspondências, ia responder algumas ou psicografar. E o que ele tomava de café da manhã? O que ele preferia? Eu gostava de um café realmente. Boa torrada e queijo. Era o seu prato predileto, de manhã. E as leituras que ele fazia? Ele lia de tudo. Chico, e ele dizia nos últimos tempos que o maior espiritualista que ele gostava era o Humberto Roden, que todos deveriam ler. E as músicas preferidas do Chico? Mais orquestrada. Adorava a altura. Até hoje os vizinhos... Bem alto? Bem alto. Os vizinhos achavam que eu fazia um tremendo barulho com Chopin, Beethoven, que não é o meu fraco, era dele, que eu via até as madrugadas. De vez em quando a senhora fala, você não coloca mais as músicas, mas achavam que era eu que estava muito alto. Era o Chico. Porque lá na casa de prece era baixinho, né? Não, era alto também. Era alto também? O netinho, mas no dia de psicografar... que punha as músicas, era bem alto. E viajar, passear, ele tinha algum local preferido? Não, pra ir? iam mesmo na divulgação, visitar lançamento de livros, seja no Rio, em São Paulo, São Bernardo, aonde eram os principais lugares que ele ia. Dava palpite político quando tinha eleição? Ele gostava, mas não dava palpite. Mas acompanhava? Acompanhava bem. Tinha um time de futebol preferido? Não, na época, ele ficava na casa de um amigo que era corintiano e o filho corintiano. Ele punha, olha que o Chico chegava lá no quarto, bem na cama, eles punham uma baita bandeira do Corinthians. E eu, santista, como ele era bem político, dizia, meu filho, eu tenho de ficar perto daqueles que sofrem mais. Que o Corinthians ficou 20 e tantos anos sem ganhar um campeonato. Aí ele era solidário. Era solidário. E o tipo Aqueles que sofriam mais, ele estava sempre do lado. O tipo de roupa, Eurípides, que ele gostava? Na solenidade, ele sempre, ou nas reuniões de terno, ele era uma pessoa... Usava gravata também? Só na solenidade, no dia a dia. Não. E ele usava muita boina também, né? Porque ele tinha sinusite. Antes até diziam que ele era vaidoso. Não, o médico recomendava por causa do sereno da madrugada. Aí ele descobriu, depois da peruca, que o latinho é que cuidava, aí descobrimos a boina. Aí ele não usou mais, porque a sinusite atacava por causa do sereno. Aí tirou a peruca e ficou usando passou com a boina. Porque ele tem uma coleção de boina, né? Exatamente. Lá no quarto dele tem uma coleção. Os amigos faziam boina de todo lado. É isso que eu ia falar, ainda era o seu presente e fácil para os amigos. Era os presentes que ele mais recebia, e ficava super satisfeito, exato, né? E os livros que ele, você já me falou que ele lia muito esses livros aí, mas os livros que eram procurados, ele sempre também tentava autografar, né? Os livros que as pessoas iam lá, levavam. As pessoas compravam e queriam o autógrafo de lembrança. Então isso até 6, 7 horas da manhã, as horas que a gente sai de sexta para sábado, de sábado para domingo, no grupo. Que além das psicografias, ainda vinha, despedia e ele ainda autografava. Ô Eurípides, e a casa também, o quarto dele é um quarto pequeno, né? Um quarto... que ele gostava. Certa feita, um cidadão de Goiás chegou da parte que ele queria fazer uma grande
mansão para o Chico, que era uma vergonha a gente querer deixar o Chico naquela casa humilde. Mas era assim, no meio do povo, e na humildade que ele gostava de estar. Que é no Parque das Américas. Ficou muitos anos ali, eu lembro. Desde nós morávamos em frente, no número 160. Em 75, porque ele achou melhor, ele não queria o envolvimento dele em casa grande e nem centro grande. Que ele sempre dizia que a casa de trabalho espiritual aumenta as vaidades. E ao aumentar a comunhão, ele passou para o Grupo da Prece, que é uma casa pequena, onde nós mantemos até hoje. Ele era muito carinhoso, amoroso, mas ele dava bronca? Ele te Quando dava era bronca? preciso, ele batia na mesa, para qualquer um. Imagina nós no dia a dia. Chico era severo, bobo daquele que achava que o Chico era bonzinho. Quando falavam que ele era bonzinho, ele falava, nunca aceite chamar de bonzinho. Bonzinho é sinônimo de bobinho, e bobinho eu nunca fui. Eu faço de conta que faço o que eles falam, mas os espíritos e eu, nem o Emmanuel, quantas e quantas vezes o seu mentor espiritual disse para ele, Chico, quando você achar que as minhas determinações, os meus conselhos não estão certos, fique com Jesus, que ele jamais é. E com você? Também, era bronca também? Também ensinava, educava, mas... É lógico, ele era um educador emérito, em qualquer circunstância. Dessas conversas, né, que você diz aí com o Emmanuel, que ele ficava assim à noite, alguma coisa ele te contava depois de aconselhamento? Muitas vezes ele contava. Por exemplo, Chico, alguma você se lembra? Chico era alguém que conversava, não era com o Emmanuel, era com Jesus. Então você imagina que tipo, ou que espírito, ou que sábio que Uberaba teve por perto. Vocês vão ver a homenagem que ele fez em 96 à cidade de Uberaba. Ele não precisava, se ele quisesse, se ele tivesse vaidade, vacina, ele não precisava de espírito nenhum. Porque quando Jesus veio à Terra, antes de vir, ele nos contava, que eu vou primeiro falar quem ele foi em várias encarnações, contado por ele, senão eu jamais diria. Ele foi Platão, Elias, João Batista, José de Anchieta, João Russo, Kardec e Chico. Certa feita ele nos contava, assim como cantou para vários companheiros que conheciam ou que viviam conosco num dia, ou no dia a dia, ou companheiros que vinham de longe ouvir o homem, o sábio Chico Xavier. Ele nos contou que quando Deus precisou implantar o cristianismo no mundo, chamou João Batista e disse, escolha 11, porque vocês 12, e você será o conselheiro do meu filho Jesus. Então você imagina quem era Chico Xavier. Bom, isso até emociona, né? Você falar tudo isso. Como eu conheci o seu pai, conheci o grande Chico Xavier, e inclusive aqui nesse salão. De vaidade. Qualquer religioso que chegasse a ele, quantos e quantos sacerdotes, quantos e quantos pastores, ele beijava a mão e pedia a bênção. E era extremamente respeitoso, né? Respeitoso com todos. Sem crítica nenhuma, nenhum deles, né? Pelo contrário, pedia que eles o abençoassem. Que o caminho na chegada final tinha lugar para todos. Que todos chegariam no mesmo caminho. Que não tinha caminhos por deuses diferentes. Que Deus era um só. E que na chegada final, todos iriam dar a mão para chegar aonde era o objetivo de todos. Tudo era conduzido pelo amor. Todo conduzido por amor e pelo Pai, que era um só. Então, o Chico Xavier, né, assim, quando ele estava com estado de saúde bem, que ele circulava pela cidade, ia ao banco. Na praça. No café, 1001. Quantas e quantas madrugadas nós vimos a pé, ou às vezes de carro, tomar um café no final dos trabalhos. Eu tive o privilégio de ver o Chico aqui e lá no centro, né, evidentemente, trabalhando, e aqui nesse Salão Nobre, que ele esteve aqui também em solenidade. Imagina, isso para a gente é um privilégio. Agora, estar ao lado dele, conhecer mais, é uma grande oportunidade de vida concedida realmente por Deus, né? Sem dúvida. Eu anotei aqui, porque, infelizmente, né, Félix, nós já estamos terminando a nossa entrevista, mas eu anotei algumas frases, Eurípides, do Chico, e quero que você se lembre assim, de mais algumas. Tem algumas que você tem lá, estão escritas nas paredes, lá na casa da prece, passa, né? Exceto Deus. Ah, estranho quadro da terra, medicina estende as mãos, cura os doentes da estrada, vem a guerra e mata os sãos, que é do ódio de cada um. Que quando você está de bem com a vida,
tudo passa, você não leva para frente nada. Que é o que está dando o grande problema hoje. As pessoas estão depressivas, agoniadas, ansiosas. São as depressões que quem faz raiva na gente é a gente mesmo. Esse é um dos ensinamentos dele, então, para ser mais amigo da gente? Da gente mesmo. Conheça você mesmo, que o céu abrirá. Porque a depressão está uma doença quase que inevitável, quase né? Inevitável. Mas porque a gente faz um projeto de lá, chega aqui nas primeiras dificuldades, pensa que não pediu aquilo para Deus. Deus não te deu, você pediu. Mas pediu aqui, enquanto essa vida terrena que você está trabalhando, de lá. Porque você tem um parente que você precisa, um inimigo que você precisa, um amigo que você precisa, e até... Imagina se eu preciso de um inimigo, para quê, Eurípides? Se você não tiver inimigo, você não vai crescer nunca. Ele que se ajude e se incentiva a crescer. O que mais enfeita a vida e que enfeita a morte? A rosa. Você já viu rosa sem espinho? Se tivesse, me fala que eu quero conhecer. E as rosas e os espinhos, as dificuldades, será sempre facilidade a sorrir-te amanhã. Se todo te bater pau, você pensa que é dono do mundo. Os ensinamentos dele. E da vida que você foi absorvendo, né? E tudo. Se por trabalhando, exemplo, vendo as dores. Com toda a sabedoria, e um conhecedor emérito da reencarnação e de vidas além, me falava sempre, você vai ter muita saudade de mim, mas eu vou ter muito mais de você. Então, se ele tinha saudade da gente, indo embora, conhecedor da reencarnação, que uma mãe, o que um pai, não pode chorar de saudade dos seus filhos. Porque às vezes tem pessoas que falam justamente isso aí, para de chorar, porque você está prejudicando a pessoa, para de chorar, você não precisa chorar tanto de saudade. Você não precisa chorar com amargura, mas o choro, quando você põe para fora e não tem raiva, principalmente de si mesmo e de Deus, ele é bem-vindo. Lágrimas externas, amor. Porque às vezes surge uma revolta também, né? Algumas pessoas desenvolvem uma revolta contra a vida, uma ira contra Deus. Nenhum. Isso jamais deve ter dentro de nós e dentro do nosso coração. Uma palavra do Chico, às vezes, né, com a mão estendida ali para alguém, já era uma bênção, como se fosse um livro inteiro, um grande ensinamento. Quantas pessoas mudaram a vida depois de um abraço dele? Ele não precisou dar um abraço. A pessoa saía chorando e mudava o rumo de vida. E você é uma referência, né? Pode pensar o que for, mas você é uma referência do nome do Chico Xavier aqui. As pessoas também se aproximam para saber da sua convivência com ele, né? Muitas pessoas procuram. Para buscar também um alento, uma paz. Porque o Chico deixou no mundo uma referência de paz e de harmonia. E às vezes as pessoas pensam que a gente é bom. Eu não tenho nada de bom. Eu simplesmente tenho o fluido dele que ele deixou em mim. Porque ele falava que quando ele não partisse, para mim não ter medo da vida. Que quando ele não estivesse aqui, ele não iria me acompanhar 24, assim, 25 horas. E eu não ter dado conta de tantas coisas e tantos espinhos que colocaram no meu caminho, principalmente depois que ele foi embora. Foi pior depois que ele foi embora? Foi pior ainda. É porque ele está presente, senão não daria conta. Mas você chegou em algum momento a ter medo da vida depois que ele foi embora? Da vida não, mas de medo de não dar conta de tirar os espinhos. Colocaram muita pedra. E conseguiu tirar ou continua tirando? Sempre sim. Aparece. E o pior disso, que não foram nem de ateu, nem de católico, nem de evangélico. Foram de espíritas. Dos próprios espíritos, da própria doutrina. E você sente saudade do Chico Xavier? Ele não era amigo, só pai. Até 94, Vacina, ele levava lanche na cama toda noite. Ele levava para você? Levava lanche para você? Noite. Cuidando como um filho? Aí assim. Ele começou a ter labirintite. Que lanche que ele levava para você? Ele esquentava leite, passava manteiga em pão, em bolo. E levava, ele ia comprar. Aí eu começou a ter labirintite. E eu falei, não, agora eu vou, tomo lanche com você na copa e te levo para a cama. Aí ele recebeu uma trova. Entretanto, a posição do Chico tem novo brilho. Eurípides se fez pai e Chico hoje é seu filho. Todas as noites, a hora que eu colocava ele na cama, ele me tomava a benção. Inverter os seus papéis. Eu muito me honro. Que eu tentei ser um bom filho, mas um bom pai eu sei que eu fui dele.
Porque lá você mantém a copa, mantém o seu quarto também, né? Exatamente. Eu me lembro dele naquela mesa ali na copa. E como filho, eu sei que eu posso ter dado um bom trabalho, mas como pai, eu sei que eu cumpri bem o meu papel. E continuo cumprindo. Mas você foi o escolhido dele, Sem né? dúvida. Então, certamente ele já sabia. Eu, às vezes, do que hoje, ele eu teria... tinha muito sentimento, até de raiva, quando me xingava muito. Mas eu não tenho culpa de, no meio de milhões de criaturas, ser escolhido como seu filho. Mas as reencarnações explicam por quê. Lá na casa, Eurípides, tem uma sala que tem várias fotografias de algumas pessoas que visitava e de pessoas daqui de Uberaba também, né? Tem essa sala das fotos, tem uma sala dos livros, né? Que está bem preservado. Lá nos livros, umas obras super raras que tem lá guardada, né? E tem muito recorte de jornal também, né? Que você que foi cuidando daquilo ali? Eu com o meu pessoal, a Mônica, a Silma, que foram meus companheiros que ajudaram a fazer o museu. E hoje tem o meu advogado, o Dr. Vilmar Pacheco, que acompanha a marca, a patente e as coisas da Casa de Memória. Como você falou, são muitos itens, mas eles estão muito bem catalogados e muito bem situados uma empresa ali, né? de Belo Horizonte, o Samuel e a Luana, que são os proprietários dessa empresa, que fizeram o acervo, o inventário da Casa de Memória. São de Belo Horizonte. Tem o inventário e tem muita coisa digitalizada, né? Está tudo digitalizado. Está? E tem também várias homenagens que eu vi lá nas paredes, né? Ele recebeu por várias partes do país. E outras pós-mortes que as pessoas dão a ele que eu vou receber. Continuam? Continua. Né? E o túmulo dele é muito visitado? Muito. É muito visitado. Já ouvi falar até que algumas pessoas vão acreditando no milagre que o Chico possa estar fazendo. Já apareceu ele dentro, tiraram o retrato e aparece a figura dele lá dentro. Está lá. O dia que vocês forem lá, eu mostro para vocês. Eurípides, e alguma mensagem dele, real, verdadeira, já veio, já surgiu? Infelizmente, não tem nenhuma. Tentaram fazer isso. Quem sabe a pessoa quis consolar, porque muitas pessoas dizem que o Brasil está órfão, principalmente desde que Chico Xavier foi embora. Às vezes eles quiseram dar um consolo, porque as pessoas que não são espíritas têm mais veneração por Chico Xavier do que os próprios espíritos. Isso eu tenho observado. Porque ele era uma pessoa, um ser humano, né? Um símbolo do cristianismo. É um símbolo do cristianismo. Realmente, você definiu bem. Amado por todos, pelas lições dele, né? E quantas multidões queriam chegar perto do Chico. Antes dele falar, ele exemplificava o que falava, o que psicografava. Antes dele começar. Nossos políticos hoje falam em fome zero. Chico Xavier era a cara do fome zero do Brasil, bem antes dos políticos falarem. Tomara que eles façam do fome zero o que o Chico fazia no dia a dia. E a Casa da Prece continua também funcionando normalmente lá com a sua presença? De terça a sábado, nós temos trabalho no Grupo Espírita da Prece. E o trabalho é de quê? De evangelização, de palestra, psicografia? De paz. Não, psicografia lá não tem. Não tem. É como aquela música, naquela mesa sempre vai estar faltando ele. Seria pôr o Papa da psicografia, pôr alguém para substituir. Vai escrever algo que não deve, fica... Só os Nostradamus por aí que tem inventado muita coisa. Muita gente pergunta também, né, Eurípides deve ter perguntado para você, o Chico tem um sucessor? Tem alguém que... O Chico dizia que ninguém sucede ninguém. Quando morre uma planta, você tem de jogar semente para nascer outra. Tomara que esses seguidores tenham realmente a maneira de harmonia que Chico tinha para transmitir verdades e não transmitir verdades para o povo, porque a pessoa, quando estão sofrendo, eles admitem qualquer coisa e acham que são verdades. Mas Deus e a consciência de cada um coloca no coração das pessoas com sofrimento uma verdade que vem de Deus e dos benfeitores. Hoje, Chico Xavier é um deles. Essa questão da sucessão aí, né, ele fala de uma maneira assim, que é muito abrangente, que serve para todas as profissões, todas né? Todas as profissões e para todas as religiões.
Ô Eurípides, eu ainda fico curiosa aqui, que eu já vi também em filme, que psicografia do nosso grande Chico Xavier já foi utilizada em júri e que já foi aceita. Em Goiânia, no Mato Grosso. Que caso que foi lá? É um caso que disparou uma arma, tanto em Goiânia, 2 amigos brincando. Em Mato Grosso, um rapaz que disparou numa brincadeira infeliz, ou disparou numa noiva, que os juízes, era tanta veracidade que a mensagem trouxe que os juízes aceitaram. Que eles estavam sendo julgados, então, por um homicídio. A partir do momento que chegou as mensagens, a psicografia... Os juízes aceitaram que era muito o que diziam as pessoas com a psicografia. Bom, está aí a grandiosidade, né, das histórias, da vivência, da sua experiência com o médium Chico Xavier. Eu tenho mais uma frase dele aqui, para a gente poder encerrar, mas a entrevista está muito importante, que a gente vai alongando um pouquinho mais. Mas ele tem uma dele aqui, o Eurípides, que fala assim: ninguém cruza nosso caminho por acaso, e nós não entramos na vida de alguém sem uma razão. Sem uma razão, sem dúvida. Não existe acaso na nossa vida. Todo o mal, ou todas as dificuldades que a gente tem hoje, não tenha dúvida, será sempre facilidade da sorrir-te amanhã, dizia Chico Xavier, senão a gente não amadurece nunca. Hoje nós temos as leis, que lei é para ser cumprida. Se os juízes determinam, é para ser cumprida. Mas os homens que dirigem o nosso país, que dirigem a nossa cidade, e os juízes da nossa cidade, todos os homens que fazem as leis, vão ver que antes não tinha bandidos com 12, 10, e nem criança com arma com 14, 15 anos. Mas a criança podia trabalhar antes de ser de maior. Trabalho nenhum, eu comecei a trabalhar com 9, 10 anos e não morri por isso. Estou aí vivo, bem vivo e trabalhando sempre. Porque não pode trabalhar e nenhum pai leva uma criança para um trabalho. Mas o pai não segura a criança dentro de casa e nós temos verdadeiros marginais na nossa cidade de menores. Um dia, as leis, os nossos professores hoje estão apanhando dentro da escola dos alunos de 10, 12, 14, 15 anos. As nossas jovens, que serão as nossas mães amanhã, dizia Chico Xavier, elas se degradiam, batem umas nas outras dentro das aulas. Na nossa época, nós não vinham moças agarrando no cabelo numa das outras. Elas respeitavam nossos professores como verdadeiros pais. O dia que os homens que dirigem, que aqueles que fazem as leis, a partir dos vereadores, do deputado estadual federal e os senadores, não veremos tantos pais e tantos professores sendo espancados pelas suas crianças. É algo que você, que trabalha onde legisla a lei, pode pedir para os nossos vereadores, eles, consequentemente, para os promotores, para os juízes e nossos desembargadores. Quem sabe amanhã nós não vemos esse em nossos países. Aqui o Chico joga por terra, dentro do que você está dizendo, a questão da coincidência, né? Não existe uma coincidência, existe uma providência que já está... Uma providência que as leis divinas colocam na inteligência do homem. Porque os pais estão julgando para os professores as responsabilidades que na nossa época eram de nossos pais. Ele tem outra, Eurípides, aqui. A sabedoria superior tolera. Você também já mencionou um pouco disso aqui. A inferior julga. A superior perdoa. A inferior condena. Tem coisa que o coração só fala para quem sabe escutar. Exatamente. E quem sabe escutar vai saber executar o bem. Fica aqui, olha, mais uma dele. Fico triste quando alguém me ofende, mas com certeza eu ficaria mais triste se fosse eu o ofensor. Magoar alguém é terrível. Você imagina quantos e quantos eu tenho encontrado hoje, são meus amigos, que pensavam que o Eurípides estava lá como vilão. Pelo contrário, eu era quem mais levava pedra. Inclusive, para você rir, diziam que o Chico adorava os 3 cães dele, que os 2 de raça, que era o Brinquinho fofo, dormiam com ele dentro do quarto. Os 2. Que era o pequenês. O vira-lata ficava no portão brigando com os outros, que era o Eurípides. Mas
ainda bem que cachorro é tido como leal. De Chico Xavier eu fui um cão leal. Apanhei muito, mas hoje muitos, um deles que hoje, até hoje está na prefeitura, quantas e quantas vezes ele me abraça, te bati muito. Hoje eu sou um grande, eu falei, você não é um grande amigo que eu tenho hoje, você é um parceiro que conta para os outros realmente o que foi a vida do Eurípides. Que conheceu. Exatamente, a essência. E você era ali mesmo um cão de guarda no portão, né? Mas alguém tinha de fazer esse papel. Você imagina hoje, com tantas dificuldades, que só que com ladrões que assaltam e que matam, não pode ter livre-arbítrio. Que quando, Chico contava, só para você rir, que quando o bom e o mau ladrão, se é que tem bom e mau ladrão, estava na cruz, falaram para Jesus, Senhor, quando estiveres no teu reino, lembra-te de nós. Jesus, que era um sábio e sabia que ninguém tira a culpa de ninguém, que o livre-arbítrio, que quando nós saímos do mundo, é vacina, tem um grande telão quando aquele quadro, é você com você mesma. Aí você vai apontar para você os prós e o contra. Nem Deus, que nós falamos que é o grande juiz, Deus não julga ninguém. Ele deixa cada um ser o seu verdadeiro juiz. Aí você vai ver na tela da vida os prós e o contra. E você vai te encontrar consigo mesmo e pedir para voltar e reparar aonde grandes perdas, às vezes perde um filho, um pai, que a gente pensa que foi fora da hora, mas o que teve ontem, só nós, lá dentro da gente, quando você está no seu quarto e conversa com você mesmo, você sabe, não, isso veio me ensinar e me educar e valorizar mais a vida. Por dura que seja o ensinamento, eu falava às vezes para o Chico, não vai bancar o cavalo de me deixar aqui, está nas conversas de pai com filho. Não, meu filho, quando você era José, você teve de primeiro. Agora chegou a minha vez e você ser o meu guardião da minha memória. É o que eu tenho tentado ser. Inverteu. Inverteram-se as coisas. E ele foi para você ficar cuidando, né? Cuidando dele, de certa maneira, né? Da memória dele. Não deixa de ser. Bom, estamos terminando, né? Entrevistei aqui meu amigo Eurípides Higino, que é o filho do Chico Xavier. Então, nós falamos sobre a doutrina espírita, sobre o Chico Xavier, sobre a experiência dele, as vivências dele e o grande e valioso trabalho que ele desenvolve em Uberaba, com o acervo, com a memória do Chico Xavier. E também com as obras dele, com os ensinamentos dele, com a história dele, que também já está semeada para todos nós dentro da doutrina espírita e como cidadão. Então, muito obrigada, Eurípides, por você estar aqui no programa Movimento e repassar para todos nós essas informações do Chico e sobre você. Eu que agradeço, você que sempre foi uma amiga, sempre procurou conhecer o Eurípides na essência, porque jornalista, às vezes no afã das notícias, fala coisas inverdades. O Wellington esses dias disse, inverdades serão contadas de Eurípides, que hoje, muitos, eu sei, que hoje são amigos que eu tenho, e quando alguém falou em verdade do Eurípides, são os primeiros de autora que saem na minha defesa. Você não, sempre procurou me conhecer e sempre foi até a mim com um abraço amigo. Estou sempre à disposição e obrigado pelo carinho que você sempre teve comigo. E pode, você que é mãe, e que pode fazer os homens que dirigem a Câmara, abrir um pouco para os pais que não precisam ver os filhos espancarem pela polícia. É melhor que o Chico dizia que pé de galinha nunca matou um pinto, que ela cuida bem e os filhos são verdadeiros homens amanhã. Você pode fazer os nossos vereadores julgarem isso uma planta para um Uberaba amanhã, um Brasil melhor, e vermos no mundo Uberaba crescer, como eu sei que é o afã de todos aqueles que dirigem nossa cidade. Obrigado, amigo. Eu faço um convite a você também para conhecer a Casa de Memória e Lembrança do Chico Xavier, seja por interesse da doutrina espírita ou interesse de conhecer uma figura maravilhosa, humana, muito respeitado nacionalmente, para conhecer também essa questão histórica, a questão do que ele trouxe para Uberaba, do que ele investiu em Uberaba e dos exemplos que ele tem. Então, de qualquer maneira, é um passeio que vale a pena e ainda está sempre cheio de muitos turistas, né?
Então, muito obrigada por sua companhia e até breve.